Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Wellington, tenho 27 anos e hoje eu vou falar para vocês por que é importante que você faça terapia, que você busque ajuda psicológica. Bom, antes de mais nada, eu gosto de ressaltar que eu vou falar apenas da minha experiência e do que aconteceu comigo, para que isso de repente motive e influencie outras pessoas a fazerem o mesmo por si. Bom, até pouco tempo atrás, eu sempre tive uma cabeça de que eu não precisava de terapia, de que isso era coisa de gente louca, ou de que pessoas que tinham depressão, como minha família falava, eram pessoas de que que estavam com tempo, né? Que estavam reclamando de barriga cheia, enfim. Só que eu estava mentindo pra mim mesmo, porque muitas questões existiam, mas eu só estava reproduzindo aquele padrão que os meus próprios pais me ensinaram, sabe? De falar que não precisava, enfim, de não dar vazão para esses problemas. Eu venho do Nordeste, né, lá do Maranhão, então lá quase não se fala de saúde mental, mas aqui na cidade onde eu moro, né, estado de São Paulo, é tudo muito diferente. Então, assim, as pessoas têm o hábito de fazer terapia. Eu resolvi embarcar nisso, foi logo que eu iniciei a faculdade, ano passado, a faculdade de psicologia. Eu sempre tive muita curiosidade por essas coisas de autoconhecimento, mas o grande assim, passo mesmo para eu querer fazer terapia foi estar na faculdade de psicologia. Eu tomei conhecimento de um site que se chama PsyMeet. Eu vou até deixar ele aqui na descrição do vídeo. Caso você que esteja me assistindo, né, nunca fez terapia ou já fez, mas se sente mal por alguma coisa, ansioso, estressado, depressivo, ou tem alguma dúvida sobre você mesmo em relação a qualquer coisa que seja, esse site ele pode te ajudar muito, porque você acha terapias que a primeira consulta é a partir de R$ 30. Então, além de ser um preço ultra acessível, dá para fazer online. Então é muito bom, é o que me ajuda muito. E é até o site que eu uso para fazer terapia. É esse. Bom, tomando conhecimento desse site, eu procurei lá, eu fui lendo a descrição dos profissionais e vendo o que se adequava ao que eu estava buscando, né? E eu tinha muito receio, muito medo, preguiça também de ir atrás disso, sabe? Eu ficava pensando, ai, será que realmente isso vai mudar alguma coisa na minha vida? Tá bom, eu fui com esse pensamento mesmo, sabe? Quando eu comecei, foi muito estranho as minhas primeiras conversas, porque eu não estava acostumado com esse tipo de contato com um profissional que tá ali para escutar o que quer que você tenha a dizer e que vai tentar dar um sentido para esse pensamento, sabe? Porque o psicólogo, ele ajuda você a entender o que você pensa, para ver se realmente é um pensamento que faz sentido para você ou se você só está reproduzindo algum padrão por alguma razão da sua vida, sabe? E eu fui conversando com alguns profissionais desse site, até que eu encontrei a minha terapeuta de hoje, que me ajuda muito, mas todos me ajudaram de alguma forma. Porque pode acontecer de você fazer terapia e não se identificar com a conversa ou com a pessoa, ou não te dar as respostas que você quer, e você é totalmente livre para procurar outra pessoa, outro profissional, né? E isso na psicologia é muito livre, sabe? É, e uma coisa que eu identifiquei logo nas minhas primeiras sessões é que se você não tiver no momento em que você esteja falando a verdade e disposto a ter o compromisso com a verdade daquilo que você sente, não é um bom momento para você talvez fazer terapia, porque você tem que iniciar no momento em que você esteja realmente pronto para falar a verdade e ouvir a verdade. O psicólogo ou a psicóloga não é um amigo seu que vai te dar um conselho. Eu mesmo sempre falei, eu sempre fui na minha vida o psicólogo dos meus amigos, entre aspas. Mas uma conversa de amigos, uma conversa de bar, uma conversa de família nunca vai substituir uma conversa com um profissional que realmente é capacitado para lidar com essa subjetividade que o ser humano se encontra, sabe? E aí, nessas conversas, eu fui tendo muitos gatilhos e insights que chama, sabe? Lembrar de coisas que aconteceu há muito tempo, que eu nem lembrava que aquilo tinha me machucado, principalmente na fase de criança, sabe? Coisas que eu ouvi há muitos anos atrás, que me incomodavam, mas que eu tinha reprimido aquele sentimento, sabe? E eu não imaginava a quantidade de coisas que eu ia descobrir, sabe? Todas as vezes que eu saía da sessão de terapia, eu saía com a cabeça assim, nossa, martelando um monte de coisa, os neurônios assim daquele jeito, porque realmente
fazer terapia muitas vezes vai te levar para um lugar desconfortável na sua cabeça, para que você realmente comece a amarrar os seus pensamentos e ver o que que faz sentido e o que que não faz, sabe? E eu tinha muito uma questão de não me priorizar, de fazer sempre o melhor para o outro, de não respeitar os meus limites, de não saber muitas coisas sobre mim mesmo. E foi graças ao processo terapêutico que eu venho descobrindo. E isso realmente mudou a minha vida, e muda a minha vida, e muda a vida de qualquer pessoa que comece, sabe? Então, se você está passando por algum momento incompreendido na sua vida, seja você homem ou mulher, independente do que você seja, busque ajuda terapêutica. Converse, porque a terapia é um espaço livre, é um espaço seguro, e você pode falar de qualquer coisa. Qualquer coisa. Seja uma coisa boa ou ruim, ou um hábito seu, um pensamento que você tem, algo que você tem vontade, um desejo, seja questões sexuais, questões de vida pessoal, vida amorosa, trabalho, amizades, sabe? Costumes que você tem, vícios que você de repente tenha, sabe? É um espaço que você pode usar para se descobrir mesmo. O profissional não vai te julgar, só que você também tem que ser sincero. Olha, você vai buscar o terapeuta e falar, olha, eu acho que eu tô sentindo tal coisa, eu acho que eu sou isso, eu acho que eu sou aquilo, eu acho que eu tô com vontade de explorar tal lado da minha vida, mas eu não tenho coragem, eu não tô contente no meu relacionamento, ou então eu não tô contente com o meu trabalho, ou com essa amizade, ou com essa relação, sabe? Ou com tal pensamento. E aí lá vai ser um espaço que você vai aprender a ter o domínio de si. E o autoconhecimento, ele proporciona isso. Você aprende a ter cada vez mais o domínio de você e das suas ações. Então, assim, o processo terapêutico, ele é por mais que é desconfortável muitas vezes, ele é necessário para que você se veja por fora. É como se você estivesse tendo uma conversa com você mesmo e você se escuta, sabe? Então é muito importante. É, Hoje nós vivemos em uma era de muita futilidade nas redes sociais, né? Então a gente se compara o tempo todo, a gente é bombardeado por coisas fúteis o tempo todo, e o que vai salvar a gente de não ser contaminado ou de abrir os olhos um pouquinho para viver a realidade e não ficar só se comparando em rede social, Instagram, internet, é fazer terapia. Fazer terapia vai te trazer, vai te dar a luz da realidade. Você vai olhar para o mundo que você vive realmente com outros olhos, com outra lente, sobre uma outra ótica. E é o que falta para muitas pessoas, sabe? Muita gente tem bons trabalhos, um relacionamento legal, dinheiro na conta, tem muitas coisas, mas não se sentem totalmente completas. Porque falta a parte do autoconhecimento, a parte que você tem que se escutar, a parte que você tem que saber quem é você. E o que é você? O que realmente te satisfaz? O que te trouxe nesse mundo? E é só com o processo terapêutico que você vai descobrir, sabe? Então, procure ajuda psicológica, procure um profissional, acesse esse site que eu vou deixar para vocês na descrição, vão atrás, sabe? Porque só então as coisas vão ficar um pouquinho mais fáceis. É o que me ajudou, é o que me salvou. E eu estou compartilhando esse depoimento com vocês porque eu acredito que é uma saída, é uma brecha que a gente tem, sabe? Para sair um pouco desses conflitos e buscar um pouquinho mais de paz e de luz na nossa vida, tá bom? Esse foi o vídeo. Fazia bastante tempo que eu tinha postado aqui no canal. Espero que vocês tenham gostado, curtam, comentem o que vocês acharem. Eu tô aqui para próximas conversas. Um grande beijo.